Ok, bom dia, 5h27, domingo, 4 de janeiro, data que não me lembra nada, quarto dia do ano. Fiz esforço por não entrar nesse frenesi de contar o tempo e cá estou eu contando, marcando o quarto dia do ano, não tem nada a ver, tá certo? E essa noite tive um sonho. Quando a gente sonha é porque a gente desconecta, né? Desconecta, o corpo desconecta. Tocou uma xícara aqui de café forte. Misturado com leite. Para a reima do café não pegar pesado. E sonhei com um macaco menino. E foi a segunda vez na noite que esse sonho veio. Um macaco menino obeso. Não sei o que é isso, o que é que a memória está surpreendendo. E de repente esse macaco, ele aparece na cena e aparece com um pedaço de fio elétrico. Algum bicho caiu no meu forro aqui em cima, rapaz, olha. Pode ser rato, rapaz, circulando. Ele acabou de cair, tá ouvindo a minha voz. Mas eu só sei dizer que esse macaco menino obeso entra no meu sonho com um pedaço de fio elétrico. E eu estava dizendo que ontem eu precisei comprar fio para minha fio para a internet para conectar meu notebook, porque o Wi-Fi dele não quer funcionar. E eu teria que levar a um técnico. Procurei aqui comigo nas minhas coisas um aparelho de Wi-Fi externo, qualquer coisa assim, tá certo? Mas não encontrei. Ele deve estar por aí me olhando, me ouvindo uma hora dessa. Aí eu saí ontem para fazer ali, sabe, uma investida na mata, comprar suprimentos. E resolvi passar numa loja e comprei. Fiz a busca, né? Encontrei o que eu queria. Esses fios aí de Ethernet, não sei como é que pronuncia. Ethernet, não sei se é isso. Sei que a conexão é do dispositivo com o roteador direto com cabo. Eu trouxe um desses fios aí de 10 metros, achando que talvez fosse dar, talvez não fosse dar. Pensei em comprar o de 20, mas pensei em economizar, não gastar tanto. Gastei 40 paus com um de 10 metros, certo? Poderia ter trazido um outro, esse que eu trouxe é da cor azul, poderia ter trazido da cor preta. E sairia mais barato, ao invés de 10 metros eu poderia ter trazido 15 pelo mesmo preço, mais ou menos, eu não sei, eu acho que era isso. Só que eles teriam que fazer ali na loja mesmo, sabe, instalar os conectores, sabe. Eu pensei, não, eu vou levar o de 10 metros porque esse vem de fábrica. E eu creio que na fábrica talvez os operários ali, os proletários ali sejam mais profissionais, mais gabaritados. O próprio equipamento talvez, sabe, seja mais ali. E eu acho que eu acertei. A minha escolha foi correta. Sei que eu estou aqui de frente de um notebook conectado na internet e ao meu lado tem uma TV, um smartphone onde eu instalei o cabo que eu trouxe. Desconectei o cabo que estava nela e trouxe para o notebook, está funcionando bem. Eu não estava obtendo conexão com a internet. E o cabo que eu trouxe, ele está me ouvindo. Não diz nada, porque cabo de internet não diz nada. Mas é assim, rapaz, sabe essa vida aí, o tempo passando, 4 de janeiro. Estou diante aqui de 2 onças.
uma digital e outra pictorial, pictórica, outra obra de arte de uma filha que eu tenho, sabe? E ela me olha com um olhar firme, não sei se ela quer me comer, tá certo? Porque o que a gente não sabe que vai na cabeça desses bichos. Aí eu retorno, rapaz, a história do macaco menino obeso, sabe, do meu sonho, que de repente tá lá com um fio chicoteando as pessoas, tem umas pessoas numa poltrona, assim, sabe, ele tá não sei que porra é aquela, parecia assim um palco, um elevado, assim, sabe, e era um salão alto e eu tava com algumas pessoas que eu não lembro o nome, e não lembro das feições dessas pessoas, eu não conheço aquelas pessoas. E eu só sei que aquele macaco menino obeso, sabe, estava furtigando as pessoas sentadas no sofá, assim, a uns 5 metros, 6 metros, sabe? E eu resolvi então intervir e enfrentar, sabe, o macaco. Aí ele me olha, sabe, tenta me chicotear com o fio, tá certo? Eu seguro o fio e puxo, sabe? E ele sai correndo, segurando o fio, e eu saio aguentando ali, tá certo? Aí, num certo momento, sabe, eu puxo o fio com força, ele cai de uma altura de uns 4 metros, se esborracha no chão, ele sobe de novo, eu puxo, ele cai. Sei que eu fiquei castigando o macaco, eu não sei por que isso, sabe? Eu não sei por que que eu entrei nesse sonho aí, sabe? E resolvi ali, sabe, dar uma de herói e castigar um macaco menino obeso, sabe? No final, para amenizar, eu peço para alguém trazer uma banana, sabe? E aparece uma criança, aí eu peço que essa criança vá atrás de uma banana e justifico dizendo que era para ela se tornar amiga do macaco e quem sabe assim, sabe, ele parasse de agredir as pessoas. E o macaco olha para mim, eu olho para ele fica me ouvindo, sabe? Eu não sei, rapaz. E assim o sonho foi embora e quando a gente sonha, como eu disse, a gente desconecta, né? E é um período de sono, né? De sono profundo, de sono, eu não sei que tipo de sono é esse, sabe? Sono. Nesses últimos dias eu tenho ficado conectado ali, sabe? Eu me recolho cedo. Ontem, sábado, não saí. Em outras épocas eu sairia, mas sairia pouco. A minha formação seminarística me impôs, sabe, procurar pouco à noite e me tornar um indivíduo, sabe, me tornar aí um cavaleiro solitário, tá certo? Como é que o pessoal fala? Um lobo solitário. E eu me lembro, quando eu falo nisso, eu me lembro de mim, sabe, e da minha motocicleta, eu em Manaus, sabe, uma motocicleta linda, Honda, sabe, eu à noite ali, sabe, e sem turma, tá certo? Quando na cidade era Manaus e ali, sabe, provavelmente os garotos da minha idade teriam turma, sabe, seriam escolarizados e teriam turmas escolar ou turma da vizinhança, certo? Eu estava ali, eu paraense, na cidade dos amazonenses, na capital dos amazonenses, sem turma, sem familiares ao redor, certo? Não tinha nenhum parente por lá, parente de família. E só tinha a motocicleta, tá certo? Nesse período eu fazia o curso de letras, eu acho. Eu não era professor ainda, tá certo? Era professor de violão, tá certo? Eu estou aqui com 9 minutos de vídeo. Então, para isso, eu vou tomar aqui um gole de café mais. Deixei um restinho aí só para depois. Eu não posso esquecer e não posso deixar de avisar que isto aqui pretende ser um momento de ensaio para alguma coisa, de desenvolvimento de ideias para alguma coisa, e ao mesmo tempo de memória, certo? É uma crônica, tá certo? Tinha um cara em Manaus chamado Josué. Josué o quê, rapaz? Era Josué, não sei. Sei que ele tinha um programa chamado A Crônica do Dia. A Crônica do Dia, pô. Não era o Josué de Castro. O Josué de Castro foi um escritor, pô. Ele morreu faz tempo. E no tempo que eu conheci o José de Castro, acho que ele estava morto já.
Mas deixa eu falar uma coisa, eu quero ir na internet, tem umas coisas aí para verificar, tá? Tem um acontecimento de ontem, tá certo? Da madrugada de ontem, sábado, que foi a prisão a prisão é do Maduro, do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que me remete a Bolívar que me remete ali, sabe, a vida dele de descendente de colonialista, certo? Ele próprio colonizador, ele devia ter propriedades. Eu não sei se eu assisti o filme dele, Simão Bolívar, mas a ideia que me vem na cabeça é um descendente de espanhol, proprietário de terras ali naquelas plagas ali vindos pelo Atlântico, certo? Mas lá por cima da América, certo? Ali da América do Sul, pelo litoral atlântico ali ao noroeste da América do Sul, tá certo? Venezuela, Colômbia, proprietário de terras, fazendeiro, né? Que é o que eles sabiam fazer, e quem sabe minerador, talvez, porque isso também estava no radar deles aí promover mineração. Quem sabe aí também é produtor de madeira serrada, sabe? Produtor de aí, sabe, como é que te chama? Na indústria de madeira, como é que chama, hein? E eu só sei dizer que era um cara aí, sabe? E para estar ali naquele cenário, ele devia descender de alguma família proprietária na Espanha. Não era um Zé Ruela qualquer aí, sabe? De alguma cidade espanhola ali na Ibérica, sei lá o quê. Sabe que fosse, não tivesse nada, só tivesse ali, sabe, os braços e a energia dos braços. Mais um gole de café para terminar. E eu só sei que de repente havia uma relação escrota da colônia, dos proprietários colonieiros com a metrópole. E veja esse pessoal que estava na condição de colonizador, tá certo aqui, na ponta, estou falando de Bolívar, eles mantinham relações econômicas, relações de exploração, de dominação de pessoas, certo? De extração de mais-valia do braço das pessoas, de escravos talvez. Me impressiona ver o número de jogadores de futebol que vêm para cá para o Brasil, sabe? E a maioria deles é descendente de africanos, tá certo? São afrodescendentes. E veja que esse pessoal estava aqui na condição de escravo, certo? Né? Os afrodescendentes. Ali no solo venezuelano, no solo colombiano, no solo peruano, no solo chileno, tá certo? E esse cara, o Bolívar, ele praticava, né, a apropriação de riquezas, certo? De riquezas da natureza, tá certo? E o Marx se cruzou com ele, aí é o ponto que eu queria chegar, tá certo? Pediram para o Marx escrever, o Marx era um cara, um filósofo, um cara da pena, um cara da escrita, um cara da comunicação social, um jornalista. E alguém chega com ele e pede, um cara de humanas, certo? E pede para ele produzir um verbete a respeito de uma certa personalidade. Vai ver que Marx era um cara que estava ligado, ele está ali no século XIX, Bolívar também está no século XIX. Só que o Marx estava onde? Estava na Inglaterra, talvez. E o Bolívar estava aqui, na América do Sul, talvez. Acho que ele não estava na Espanha, não. Acho que ele estava por aqui fazendo ali, sabe, futricas políticas revolucionárias ali, sabe, perturbando ali, sabe, a ordem, a ordem dos parceiros deles, outros colonizadores ali, tá certo? E Marx olha assim, rapaz, tá, tudo bem, eu faço. Mas o que é que eu devo falar do cara? O Marx estava com o Hegel na cabeça, tá certo? O Marx estava com a história ocidental na cabeça, estava com o Heráclito na cabeça, sabe?
Tava com o pessoal ali, os proletários ali da Inglaterra, sabe, e da Alemanha e ali, sabe, da França, sabe, ali no mundo do trabalho, sabe, no mundo da extração, da produção, tá certo? Sendo explorados por proprietários de fábricas e de indústrias ali, tá certo? Aí ele perguntou pro cara, mas o que é que tu quer que eu escreva? Quem é esse cara na fila do pão, tá certo? Aí certamente deram a dica para ele, certo? Quem era o cara, tá certo? E ele vai então elaborando o raciocínio dele, vai lembrar da história, da história. Teria que falar de colonização, bicho, certo? Falar de colonização. Porque esse nosso mundo aqui foi área, foi setor de exploração econômica, tá certo? Pela Europa, tá certo? Aí que os caras vieram com essa história de descobrir novos caminhos, novos mundos, tá certo? Começou com como é que chama? O Colombo, tá certo? E me parece que foi o Colombo que chegou no Haiti, não estou bem certo, tá certo? E ali fundou a primeira colônia, um primeiro entreposto de extração de recursos da mata, tá certo? Da ilha e aquela coisa toda. E ali deixou um pessoal plantando cana-de-açúcar, tá certo? E ali com certeza havia povos originários, tá certo? E para ali ele levou negros, tá certo? E eu acho que na cabeça do Marx passava isso, tá certo? O Haiti foi a primeiro núcleo colonial que se rebelou contra os colonizadores, tá certo? E criou o maior pé de pica lá, ali, sabe, naquela ilha lá, sabe, promoveu rebelião lá e conseguiu autonomia e instalaram por lá um governo de negros, tá certo? Um governo de escravos. Então, o que o Marx sabia a respeito do Bolívar era isso, sabe? Que ele era um colonizador, descendente ali de colonizador, proprietário, filho de colonizadores espanhóis em terras americanas ali, certo? E ele montou montou o tal verbete, tá certo? E o que faria dele? O que queria o cara que propôs, sabe? Elogiar o papel revolucionário dele, sabe? O papel de colonizador revolucionário, entre aspas, tá certo? Para Marx e o pessoal ensina isso para gente, o processo de revolução, sabe? De transformação social é o que ocorre no mundo capitalista, tá certo? No mundo da indústria, no mundo das fábricas, tá certo? Onde há um patrão e há um empregado que cumpre horário ali, sabe, é explorado e aquela coisa toda, e que produz aquele trabalho por conta de um salário, tá certo? E nas plagas americanas ali o que tinha eram fazendas e dentro dessas fazendas escravos, tá certo? Onde não dava ali para comparar uma coisa com outra, tá certo? Essa dificuldade analítica vai acontecer, por exemplo, na União Soviética, sabe? Como enquadrar ali, sabe, o processo revolucionário é, é, ali iniciado por Lenin com um processo revolucionário pregado por Marx, certo? Quando uma condição para se ter para se ter aí, sabe, o traço de identidade do proletário, tá certo? Ele está dentro de uma fábrica, de um espaço de fábrica, sabe, de fábrica organizada, tá certo? E naquela ponta ali da Europa, no leste europeu, tá certo? A Rússia, as fábricas ali, sabe, de manufaturas poderiam existir, tá certo? Mas me parece que haveria uma predominância maior de trabalhadores no campo, tá certo? Me parece que a Rússia seria mais do que um país industrializado, talvez fosse mais um país agrário, tá certo? E a condição agrária descaracteriza um pouco a noção do proletário, proletário formal, do proletário ideal, tá certo? Na cabeça de Marx, tá certo? Eu acho que a mesma coisa acontecia quando ele pensava na Colômbia ali, que Venezuela e Colômbia eram uma coisa só, era a Gran Colômbia, tá certo? Era um território só. E eu não sei como essa coisa funcionaria. E
Mas o fato foi que o Marx escreveu, sabe? E me parece que ele não tinha muito o que falar e ele chegou a comparar, sabe? O cara, com quem ele era, tá certo? Era um descendente de europeu. Tem um nome aí, sabe? Para titular, sabe? Para nomear, sabe? O europeu que vem e está ali, sabe? Nas colônias, tá certo? Eu não vou lembrar o nome agora. E eu só sei, rapaz, que os que depois foram fazer a leitura da história, certo? E ali na mesma época, sabe? Não gostaram muito do que o Marx escreveu, tá certo? E aí havia os que entendiam, os marxistas, aqui na América do Sul, né? Lá na região, tá certo? E havia os que defendiam, isso na época, a discussão se deu na época, certo? Havia os que defendiam Marx, certo? E havia os que não defendiam Marx, que atacavam, certo? E aí eu vou fatalmente cair nos braços do Conde, tá certo? Com essa história do Maduro, sabe? Com essa história do Hugo Chávez, que fundou ali a República Socialista Bolivariana, tá certo? Eu acho esse nome assim, meio longo demais, bolivariano e muito personalista, tá certo? E muito localista, por assim dizer, tá certo? Então teria essa situação, mas o fato é que o que se promoveu ali na Venezuela, e o Trump está cobrando isso, o Trump ontem, sabe, promoveu um discurso ali, sabe, deu uma entrevista, e ali ele falava do que tinha acontecido, por que aconteceu, por que ele mandou, porque, sabe, que é um grupo, sabe, de forças especiais, como é que chama aquela força especial? Delta, certo? Uma força Delta precisou, sabe, ser preparada, chegar a fazer até uma maquete ali do Palácio do Maduro, sabe, onde ele estava hospedado, sabe, o bunker onde ele estava. Nesse sentido, eu penso que ele deu vacilo. O Khamenei, o iraniano, sabe, quando eles souberam, sabe, que o Trump ia jogar bomba e ia tentar capturá-lo e aquela coisa toda, o Khamenei, sabe, procurou, sabe, 1.000 lugares para ficar ao mesmo tempo, tá certo? E o Maduro, porra, foi flagrado dentro do quarto, vai ver que tava fudendo com a mulher dele, sabe? Pô, bicho, sábado, certo? Sábado de madrugada, não sei se era de madrugada lá. Mas veja, o ataque se deu, não foi aí em dia de sol, tá certo? O ataque foi na penumbra, foi na noite, tá certo? Eu não sei se noite antes da madrugada ou depois já na madrugada, eu não sei. São agora 22 minutos de vídeo progredindo, tá certo? E isso no domingo, rapaz. Hoje é domingo, no pé do cachimbo, 4 de janeiro, 5h50. Eu aqui, sabe, assustando a vizinhança com essa falha. Não sei se eu tô incomodando o sono de alguém, tá certo? Porra, bicho, é foda. Rapaz, eu só sei dizer que então houve essa situação e veja que o Conde ele é invocado com o Nicolás Maduro, tá certo? Não se entende o que aconteceu ali, tá certo? Veja, de repente, o pensamento de Marx, ele foi aí, sabe, esquadrinhado, foi lido por muitas pessoas, e o pensamento de Marx tem ali, sabe, um conteúdo central, tá certo? De onde você ali deriva, sabe? Veja que Marx foi um filósofo, sabe? E o filósofo, ele esgrima em todas as direções, tá certo? E, e permite então que, não sendo ele dono da língua, né, e das ideias, tá certo? Permite que essas ideias sejam que as ideias sejam derivatárias. Acabei de inventar essa palavra, certo? Derivatárias para outras ideias, tá certo? Eu costumo falar aqui daquele francês que fala do aparelho ideológico de Estado, eu gosto disso, tá certo? Como é que chama o francês, hein? O nome dele já escapou. Mas assim, tem muitos aí, o próprio Gramsci ali, sabe? Aí eu quero entrar num ponto, eu quero falar de um cara aí, não sei se vai dar, do cara que foi o Pio XII, tá certo? Um cardeal que foi Pio XII. Quero falar do Pio XI, tá certo? E daquelas coisas que aconteceram ali. É a porra do algoritmo que me fica mandando matéria da Segunda Grande Guerra Mundial, sabe? Eles descobriram que eu gosto desses assuntos e eu tenho aí um déficit de informação a respeito disso, sabe?
Aí eles ficam me mandando aí documentários, sabe? E eu tenho assim receio de assistir esses documentários porque eu não sei as fontes, tá certo? Eu não sei de onde vêm esses conteúdos. Mas sei que falava do Pio XI e depois do Pio XII, tá certo? E o Pio XII foi aí tinha por trás dele o nome de fantasia de um cardeal, como é que chamava ele, hein? Eugênio não sei o que, tá certo? Um cara, porra, de fuder, tá certo, o Pio XII. E ele odiava o comunismo, rapaz, sabe? E vai ver que era porque, sabe, ele sabia de Marx, sabe? Sabia das ideias de Marx, sabia das ideias revolucionárias de Marx, sabe? E sabia das ideias de Marx sobre a ditadura do proletariado, sabe? De destruição da classe burguesa, sabe? Da entronização da classe proletária, sabe? Ele não gostava disso, vai ver, tá certo? De se ver aí, sabe, perdendo privilégios, tá certo? E, portanto, num certo momento, me parece que ele estava nos Estados Unidos e encontrou com não foi com o Ted, não, o Ted Roosevelt. Ele encontrou com o Frank Delano Roosevelt mesmo, certo? O presidente dos Estados Unidos na época, não sei se ele já estava em cadeira de rodas, e a primeira palavra, sabe, que esse tal cardeal aí que vem ser depois é Pio XII, sabe, fala, sabe, é que ele odiava o comunismo, tá certo? E que o cara era a favor dos nazistas, tá certo? A expressão que a gente percebe nesse documentário é que eles cortam a palavra nazista, falam nazis, sabe, os nazis, tá certo? E eu só sei dizer que a primeira coisa que o cara revelou foi isso, sabe? Que ele odiava. Veja que eles estão ali no começo ali, né, do século XX, tá certo? Nas primeiras décadas do século XX, antes de 40, ali, sabe? Rapaz, olha, aí o cara disse, eu odeio, rapaz, o comunismo. Claro que ele não falou assim dessa maneira, tá certo? E o Frank diz assim, rapaz, olha, e eu odeio o fascismo, rapaz, sabe? E aí se pôs então, sabe, aí, sabe, colocado para o mundo do que realmente se tratava na época, sabe? Aquele movimento insano liderado pelo Mussolini na Itália, tá certo? E ideias apropriadas do fascismo pelo Hitler ali, sabe, para encarar a dificuldade que o país dele, sabe, estava travando ali, sabe, ali o país dele fudido, tá certo? É que os alemães, rapaz, sempre foram assim, um povo aguerrido, um povo protagonista, certo? Um povo, os descendentes de Neandertal, tá certo? De neandertalenses, sabe? Um povo aí, sabe? Um povo testado na história, sabe? Com adaptações aí, sabe? Com adaptações aí, melhorias históricas, sabe? Biológicas, tá certo? E que está no nosso corpo, inclusive aqui, em poucas doses, mas nós temos aí, sabe? O Homo sapiens, sabe? Um dia cruzou com o Homo neanderthalensis, certo? E ali, sabe, treparam, sabe, fizeram trocas ali, sabe, de espermatozoides ali, sabe, mudaram o genoma humano, tá certo? Não se pode dizer que o Homo sapiens seja uma espécie pura, tá certo? Não dá para afirmar isso. E eu encho o saco às vezes falando, sabe, que os alemães ali, sabe, os germânicos, por ter essa postura assim indômita, sabe, indomável, sabe, e aí, sabe, corajosa, sabe, e corpulenta, tá certo? E densa no pensamento, o Caetano falava, sabe, que só se pode filosofar em alemão, porque o alemão, a língua germânica, sabe, tem uma estrutura aí, sabe. O Caetano gostava, sabe, da estrutura gramatical, sabe, morfológica do alemão, tá certo? Quando já são, rapaz, 29 minutos de vídeo. Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que o Hitler foi foda, sabe? E o cara, sabe, o cara agora mandou aí um vídeo aí com a morte do Hitler, ele não aguentou, tá certo? Mas eles passaram 12 anos, bicho, construindo o terceiro Reich. Reich em alemão, Reich, tá certo? O terceiro império, certo? Os 1000 anos de império, tá certo?
Eu não sei onde eles arranjaram, se esse foi o terceiro, onde foi que foi parar, foram parar os outros dois, Reiches, certo? Tem que ver isso aí, tá certo? Mas o fato é esse, certo? E outra coisa que eu queria. Então, o Conde, ele, sabe, ele nessa história, sabe, de Marx com Bolívar, tá certo? Marx foi coagido de certa forma a improvisar ali um verbete ali muito apertado, tá certo? E ele disse, tá bom. Eu vou pegar aqui a história, o materialismo histórico dialético, vou dar uma enquadrada no Bolívar, tá certo? Bora ver o que é que sai, tá certo? E o resultado que saiu não agradou, sabe? Não agradou de pleno, sabe? Quem sabe é o cara o cara da revista, sabe, que estava preparando ali uma enciclopédia, sabe, deve ter. É o que deu, disse o Max, certo? É o que deu para fazer. E aí, sabe, e o porra do Hugo Chávez, sabe, ali, sabe, militar, né, com a cabeça de militar dele, sabe, conservadora, vai ver, tá certo? Mais ali sensibilizado como o Lula, sabe, com a pobreza do povo dele, com ali com os infortúnios, quem sabe com a presença estadunidense ali, com a presença colonialista, colonizadora, escravagista, escravista dos estadunidenses ali, sabe, nas empresas petrolíferas. Eu fui professor de estudos sociais, sabe, na quinta série ali, sabe, quando eu estava em Manaus. Eu acho que eu dava aula para quinta e sexta séries de estudos sociais, eu acho, sabe? E dava aula, e quando falava ali, sabe, de economia dentro da geografia, tá certo? Falava da extração de petróleo ali na Colômbia, ali na Venezuela, tá certo? E o que eu falava, me lembro disso, sabe? É do lago, como é que chama aquele lago lá na Venezuela, rapaz, conhecido, tá certo? Onde é cheio de antenas, sabe? A maneira de dizer, certo? De antenas de empresas de extração de petróleo, aquela coisa toda. Me parece que o petróleo ele vem do fundo do lago, não sei, não estou bem certo, tá certo. E o que me lembra também são fotos ali da cidade de Caracas, cheia de carrões, aqueles buíques, certo? Aqueles buíques Chevrolet, não sei se Buick é a marca, tá certo? E mais ali, sabe, não sei direito, sabe, se era um carro Chevrolet, tipo Buick, não sei como é que é isso aí. Só sei que havia aqueles carrões ali, tá certo? E quem estava aí, sabe, manipulando essa riqueza aí, quem estava ligado, os funcionários, os empregados, os técnicos, os engenheiros, sabe, que lidavam com as empresas eram as empresas estadunidenses, certo? E o Trump, no discurso dele, ele lembrou isso. Eu vou ficando por aqui, são 32 minutos de vídeo, já marchando para 33, tá certo? Vou dizendo que eu sou Ernesto, rapaz, o caboclo falador, que trocou de nome, tá certo? Fala pra cacete. Ele queria falar mal hoje do Pio 12, do cara, sabe, que tá por trás do Pio 12, mas ele vai deixar para outra oportunidade, tá certo? E vou ficando por aqui, tá certo? Falando, e quem fala muito, dá bom dia a cavalo, eu sei disso, mas eu não posso me controlar. Bom dia.